A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, estamos aqui no segundo módulo do nosso EAD para curso de batismo, preparando pais e padrinhos. Sou o Padre Antônio Henrique, uma grande alegria tê-lo conosco. Nesse segundo módulo nós vamos falar o batismo como a nossa decisão. Vamos fazer uma oração para começar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, no nosso primeiro módulo, nós falávamos sobre a relação amor e pecado. E como nosso Senhor nos faz um questionamento, uma decisão, e diante disso nós precisamos ter uma resposta. A resposta negativa era o pecado. A resposta negativa é o afastamento de Deus. Mas me parece que não é isso que nós queremos ensinar, primeiramente, nem para nossas crianças, jovens e adultos que serão batizados, e muito menos para aqueles que têm esse papel de desempenhar uma missão, de transmitir a verdade do Evangelho. Deus conta com cada um de nós. Diante disso, nós queremos dizer sim. Como vamos dizer sim? Como vamos dizer o nosso sim? O batismo é uma decisão por Deus. É o nosso sim. Padre, mas eu sou batizado. Mas agora então precisamos renovar isso. Precisamos efervescer, estartar, rejuvenescer essa realidade que por vezes está dormente, está dominada por uma apatia, por um comodismo, por uma certa um relaxamento. Então precisamos retomar, e que bom que Deus nos está dando essa oportunidade de entrar na tua casa, entrar na tua intimidade, entrar no teu coração para recomeçar. E que bom saber que podemos recomeçar, porque uma coisa é certa, por mais que você tenha dado play aí no seu celular, no seu smartphone, no seu tablet, na sua TV, não importa qual é o meio que você está usando para que esse curso pudesse entrar na tua casa, uma coisa é certa, talvez você não tenha percebido, mas a iniciativa não foi sua, porque a iniciativa é de Jesus, porque Deus ele continua esperando uma resposta. Ele está ansioso por você, para você ter uma resposta sua. O início do sim começa com o batismo, mas não termina nele, pois precisa se desdobrar com a vida, e você está percebendo, e todo mundo percebe, que poderia melhorar, pode melhorar e precisa melhorar. Essa é a máxima de todo aquele que quer ser santo, que quer corresponder ao projeto de Deus. Queridos, que nós possamos fazer parte desse rebanho e seguir Jesus. Jesus está passando novamente. Não perca essa chance de dar a tua resposta. Que pelo batismo, relembrar essa graça que está dentro de você, está dentro de cada um de nós. E quer realmente nos encher do teu amor. Como vai dizer a palavra de Deus no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 3 e 5. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem nascer da água é o batismo. O batismo é uma vida nova. O batismo é a oportunidade de nascer para o céu. E como falei anteriormente, é uma realidade que não termina tão somente no ato da celebração do batismo, mas é algo que se desdobra com a vida, porque eu preciso renovar esse sim diariamente, todos os dias ao acordar, dizendo um sim a nosso Senhor, dizendo sim ao projeto que Ele tem para a minha vida, e agradecer, louvar e colocar à disposição tudo aquilo que Ele me deu. Deus nos dá ajuda para crer, para ter fé e para agir. Crer e agir. E a maneira pela qual nosso Senhor desenhou esse caminho para cada um de nós
se dá nos sacramentos. Ele, através dos sacramentos, e o batismo é um dos sacramentos, vamos aprofundar isso, nos oferece a salvação como uma opção a ser escolhida pela liberdade. É o nosso sim. Se nós dissermos sim a nosso Senhor, Ele vai nos encher de graças e o meio, o caminho, se dá pelos sacramentos. Pois Deus não nos dará a vida para que depois nos entregue a sorte. Não, Ele nos dá a vida e dá tudo aquilo que for necessário para que possamos crescer e conservar na vida. Deus não nos abandona. Como um Pai amoroso, Ele nos criou e cuida de nós e nos dá todas as capacidades necessárias, toda a força necessária, todos os subsídios necessários para que possamos caminhar neste mundo e vencer em Deus, para Deus na graça. Então, queridos, muitas vezes as experiências que você sente é que quis carregar as coisas por si mesmo, achando que estava andando solitariamente nessa vida. Isso é um grande engano e frustra o coração do ser humano, porque de alguma maneira vive de órfão, vive como fosse órfão, mas na verdade tem o pai que está aguardando, está esperando na varanda como o pai misericordioso da parábola do filho pródigo, aguardando o retorno do filho, mas aguardando que o filho faça o seu caminho interior de perceber, puxa, mas na minha casa eu tenho uma família, eu tenho alimento, eu tenho vestuário, eu tenho quem cuide, quem me ame, eu não preciso estar aqui no meio de porcos. Eu não preciso estar aqui nessa situação. Eu tenho uma morada. Mas, para avançarmos, nós precisamos entender quem nós somos. Você sabe quem você é? Você sabe como você é constituído? Isso é muito importante, até para você entender as reações que você experimenta diariamente. Nós, de uma maneira simplificada, podemos perceber que somos corpo. Não é difícil, basta ver. Nós temos uma realidade física, mas temos uma realidade invisível, que está no nosso interior, na realidade mais profunda do nosso ser, que é a nossa alma. E da mesma maneira que Deus nos criou corpo e alma, Ele age dessa maneira. A graça, com uma realidade invisível, Deus age dessa maneira e que utiliza coisas visíveis para transmitir, para transbordar essa graça para a nossa humanidade. Cristo, Ele vive e age em sua igreja de uma forma nova depois da sua ressurreição. Própria deste novo tempo, Ele age através dos sacramentos. Quando a gente vê os evangelhos, a sua vida pública, os seus 3 anos de vida pública, Jesus ensinava, Jesus realizava milagres, prodígios junto ao povo. E dentro da dinâmica dos sacramentos, Jesus continua comunicando os frutos da sua graça. Ele quer continuar abençoando, fruto da sua entrega, da sua paixão, morte e ressurreição. E por isso, Cristo ele vai instituir os sacramentos para comunicar a sua graça, para nos fazer presente o seu poder transformador. Então Jesus continua ensinando, ele continua fazendo milagre, ele continua restituindo a vista, ele continua levantando os coxos, ele continua realizando grandes curas em nosso meio, através dos sacramentos. E por isso precisamos buscar os sacramentos, porque ali é o caminho na qual ele elegeu para comunicar a sua vida, para se fazer companhia presente no meio de nós e nos abastecer naquilo que mais precisamos. Mas vamos pensar na palavra sacramento. Sacramento, como vai dizer o Catecismo da Igreja Católica, ele é um sinal sensível, eficaz da graça, instituído por Jesus para santificar as nossas almas. Vamos repetir juntos? Isso é legal, hein? Sacramento é o sinal sensível e eficaz da graça, instituído por Jesus Cristo para santificar as nossas almas. Bem, uma coisa é certa, quando a gente fala em sinal sensível, a gente está relacionando uma realidade material, que eu posso ver, que eu posso tocar, que eu posso degustar, que eu posso ouvir, enfim, que envolve os sentidos. São as coisas visíveis, pois Deus fala aos homens por intermédio das coisas visíveis, porque afinal de contas nós somos corpo também. Isso também é uma manifestação da misericórdia de Deus, Ele quer se fazer entender. Por isso que Deus se encarnou no ventre da Virgem Maria para se fazer um rosto que pudesse se comunicar a cada um de nós à nossa maneira,
que pudéssemos compreender, entender, aceitar e, de alguma maneira, nos abrir a isso. E que adquire um significado novo numa forma, que são as palavras e gestos que nós vamos ver em cada um dos sacramentos, nos transmite uma graça especial. Então todo sacramento vai ter uma realidade material e uma realidade imaterial. Vai ter algo visível e uma realidade invisível, que nós vamos perceber esse invisível através da forma, através da palavra. Eu te batizo, recebe o dom de Deus, o Espírito Santo, e assim por diante. Nenhum homem pode unir o visível e o invisível, ou seja, aquilo que é corpóreo ou a graça, senão Deus. Então, foi instituído por Jesus, foi Jesus que criou os 7 sacramentos. Foi ele, durante sua vida pública, até a sua ascensão. Evidente que nas Sagradas Escrituras, talvez não esteja elaborado todos os detalhes de cada sacramento, mas ele transferiu a sua igreja como uma depositária, como uma zeladora, como uma dispensadora desse sacramento. Ele foi instituído por Jesus e foi entregue à igreja para essa finalidade de santificar as nossas almas, de nos fazer crescer, para nos capacitar. Então, em síntese, resumindo essa história toda, Cristo enviou os apóstolos para que pelo Espírito Santo, pela ação da graça, confiassem a eles o poder de santificar, de transformar a nossa vida pelo mesmo Espírito. Então os apóstolos transmitem esse poder aos seus sucessores, que é dito sucessão apostólica. Os sucessores são os bispos. Então os sucessores dos apóstolos são os bispos. Os sucessores de São Pedro, que foi o primeiro papa, são os nossos papas. Se a gente pega São Pedro e segue uma linha cronológica, nós encontramos hoje o nosso Papa Francisco. Portanto, o que hoje é feito pelos ministros, bispos, padres, nos sacramentos tem como fundamento os mistérios da vida de Jesus. E aos poucos a igreja foi discernindo esse tesouro de salvação, sendo os 7 principais: batismo, crisma, eucaristia, ordem, unção dos enfermos, matrimônio, penitência. Cada sacramento concede uma ajuda especial a quem recebe, uma graça particular, e essa graça se chama graça santificante. É uma graça que nos liga ao céu, que nos faz ter a esperança do paraíso. Cada sacramento, por ser instituído por Jesus Cristo e sabendo de nossas necessidades, Deus nos conhece. Deus sabe o que passamos, Ele assumiu a nossa carne, Ele assumiu a nossa realidade, por ser visto de acordo com as fases da nossa vida. Então, cada fase da nossa vida vai ter um sacramento apropriado. Ele sabe as nossas principais necessidades, segundo o estado de vida de cada ser humano, de cada homem. Então, o sacramento nos envolve a vida inteira do ser humano. Vamos pensar nas fases da vida, isso é de uma maneira mais sistemática, para vocês verem. No nascimento pensamos no batismo, daqui a pouco vamos aprofundar esse tema. Queremos nascer para o alto, não para este mundo. Esse mundo passa, esse mundo morre, esse mundo tem um ponto final. Paraíso não, nós nascemos para a eternidade. Mas somos chamados a não sermos crianças para sempre, mas a amadurecer, e aí vem o sacramento do crisma. Uma oportunidade de uma decisão pessoal, de sermos os arautos, os portadores do Evangelho. Eu quero também fazer parte desse rebanho, mas eu não quero ser alguém passivo, mais ativo. Eu quero, de fato, com a minha vida, ser sal da terra e luz do mundo. Eu quero ser fermento na massa. Mas também perceber que essa vida é passageira, que essa vida também ela é uma esperança, é uma antessala para a verdadeira vida, com uma grande preparação. Eu preciso amar muito, eu preciso amadurecer essa semente para, quando ela estiver disposta, eu possa romper. E aí, a morte já não é mais uma má notícia, porque se a semente está madura, ela está preparada, ela não nasceu para ser semente a vida toda, ela precisa ir para fora para realizar o seu propósito de ser árvore frondosa, que dê fruto, flores, sombra, e realize a sua missão. E detemos a unção dos enfermos como um sacramento de alívio, de preparação para isso, fortalecendo a esperança. Mas ao longo da nossa jornada, da nossa vida, nós precisamos ir nos sustentando, porque dessas 3 etapas mais fundamentais, vamos dizer assim, de limites, de passagens, vamos dizer assim, nós precisamos nos sustentar e por isso precisamos
nos nutrir espiritualmente. A grande fonte de nutrição espiritual é a Eucaristia. Depois de uma catequese, depois de uma preparação, comungar, e mais das vezes, ao menos, nos domingos, mas sempre, sempre quando possível. E sabendo que nós precisamos tomar sempre decisões, renovar a nossa decisão, como meditamos no primeiro módulo e no início desse segundo módulo, devemos perceber que muitas vezes ainda falamos não. Se eu falo não, eu estou pecando, eu preciso retomar. Se eu já sou batizado, eu preciso então me confessar para renovar o meu sim, pedir perdão a Deus para retomar a caminhada e continuar a jornada da onde eu parei. E eu não posso parar, não posso desistir. Quantas pessoas que desistiram do sacramento da confissão depois de anos, e talvez você. Talvez seja anos sem se confessar. Talvez a oportunidade de voltar ao sacramento da reconciliação, se reconciliar com Deus, com a igreja e com você mesmo. Que muitas pessoas guardam, está trancafiado dentro do coração deles realidades passadas de erros, de defeitos, de problemas, que às vezes faz anos e porque fugiu de Deus, fugiu do sacramento da confissão, não consegue mais dormir, não consegue ter paz, porque na verdade não se permitiu ter a simplicidade, a humildade de pedir a graça que vem do sacramento da reconciliação. Mas o padre falou que todos nós temos um propósito de vida. Então neste mundo também nós somos chamados a ser sal da terra. E temos dois sacramentos de estado, de vocação. O sacramento da ordem para o sacerdócio, para que eles são chamados a uma consagração total a Jesus e servir através da sua igreja. E também o matrimônio, de consagrar o mundo através da família. Precisamos de famílias santas. E como é necessário hoje, a quantidade de crianças que não são batizadas se dão por famílias que não são evangelizadas, de famílias que distanciaram de Deus, de famílias que esqueceram o evangelho. E diante disso, temos uma consequência nefasta, jovens que não conhecem a Deus, jovens que vão tomar decisões que vão ser decisões limitadas a este mundo, diante disso vão se frustrar e decepcionar porque o coração não foi feito para se alimentar neste mundo, mas para almejar o eterno, e as consequências vão de mal a pior, de mal a pior. Exatamente então por ter graça por si só. Os sacramentos têm uma eficácia. Tem uma eficácia. Então não depende só daquele administra, tipo o padre que faz o batismo, a Santa Missa, a confissão. Tem uma graça própria. Isto é, seja pecador ou não quem está administrando, o padre, por exemplo. Mas o poder para administrar, ter a intenção de administrar e ter a matéria e a forma estabelecida pela igreja, basta para a eficácia do sacramento. Preciso, dependendo de cada sacramento, vamos pensar o sacramento da Eucaristia, precisa ser padre. Preciso ter a intenção de fazer aquilo que a igreja manda, aquilo que a igreja orienta. Consagrar pão e vinho vai se transformar corpo, sangue, alma e divindade. Ser matéria, ser pão, forma as palavras mesmas de Jesus na última ceia. E assim será corpo e sangue de Jesus na Santa Missa. Queridos, esse é o grande ponto. É evidente, quanto mais eu desejo ser de Deus, quanto mais eu desejo agradar nosso Senhor, cada sacramento vai dando mais frutos. Mas eu vou me abrindo a essa graça que vem do alto. Então, aquilo que Santo Agostinho fala, eu pego a palavra e aquilo que eu vejo e vai se tornar sacramento. Quando eu penso no sacramento do batismo em si, que é o centro desse segundo módulo, a missão de batizar, ela está implícita na missão de evangelizar. Então eu estou pensando em evangelizar, logo eu penso no batismo, porque o batismo é o fundamento da vida cristã, é a porta. É a porta do céu, é o batismo, não tem outro caminho. Fato que o próprio Jesus foi batizado por João Batista, não por necessidade, mas por um exemplo, dizendo, imita, faça isso que eu estou fazendo, como um marco de uma nova etapa, para envio à missão. No Evangelho de São Mateus, capítulo 28, 19 e 20, vai dizer, ide, portanto, e fazer que todas as nações se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo quanto vos ordenei. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ide, é uma ordem. E batizai, então evangelização e batismo está ligado diretamente,
para nos trazer vida nova, o verdadeiro começo se dá no batismo, o verdadeiro nascimento. Fato que a palavra batizar, ela vem do grego. Olha só, tá aprendendo idiomas aqui, hein? Batizar vem da etimologia grega, que vai dizer mergulhar nas águas. Então simboliza um sepultamento, uma morte. O catecúmeno, como está no slide ao lado, ele significa aquele que está se preparando para ser batizado. Ele vai morrer para uma vida nova, morrer para a vida velha e se abrir para a vida em Jesus, que ressuscitou para se tornar filho da luz. Então é dom, é presente para quem nada tem. Contudo, ninguém é obrigado a aceitá-lo. Ou seja, é um dom para quem deseja, é um dom para quem quer, para quem realmente está aberto a essa graça. Um bebê, uma criança, todo mundo nasce sobrenaturalmente morta. Espiritualmente precisa ser aceso na alma de todo mundo. Só tem o que é próprio da natureza humana e nada mais. Então, o batismo é o que vai restaurar, vai trazer essa vida espiritual na vida do ser humano, no caso das crianças. Algo mais foi perdido por Adão por não ter obedecido à ordem de Deus no paraíso, escolhendo a si mesmo. Pelo pecado original, o primeiro pecado da humanidade. Esse dom era imerecido e foi perdido dessa vida na graça, essa vida da presença de Deus. Então, por anos, Deus quis resgatar esse dom para cada indivíduo. Em Cristo, homem-Deus, pagou-se a dívida que era impagável, restituindo o que estava ausente, desaparece o vazio espiritual pelo batismo. Então Deus quer trazer esse dom, um dom que nós não merecemos, mas precisamos resgatar, precisamos que Deus realize sobre cada um de nós. Mas quais são os efeitos do sacramento do batismo? Que uma coisa é certa, pais e padrinhos vão oferecer seu filho a Deus, e Deus, pelo batismo, vai trazer filhos de Deus, vai trazer santos, mas vamos aprofundar os efeitos do sacramento do batismo. Primeira coisa, ele perdoa o pecado original, então aquele pecado dos nossos primeiros pais vai ser restaurado. Aquela herança maligna será retirada pelo batismo. E só pelo batismo é retirado, não tem outro caminho. O batismo também perdoa os pecados atuais, ou pessoais que se diz. Olha essa imagem que está aqui ao meu lado. Assim como você vê, parece que está bonito, está tudo bem, pecado não pega nada, e olha só o que realiza. É assim como é o pecado realmente. Então o pecado nos desfigura, nos destrói, nos deixa feio, e o batismo perdoa o pecado. Então um adulto que é batizado tem todos os pecados perdoados. A sua confissão só terá como matéria o conteúdo necessário aquilo que realizou depois do batismo. Um outro efeito é um novo nascimento, agora pelo Espírito Santo. Não é um nascimento nesta vida biológica, é um nascimento porque somos templos do Espírito Santo, templos de nosso Senhor. Nós somos casa de Deus, por isso precisamos cuidar do nosso corpo, não podemos fazer o que bem entendermos. Então, pelo batismo, nós tornamos templos do Espírito Santo, mas também nos tornamos herdeiros de Deus, seus filhos, herdeiros não deste mundo, mas herdeiros do céu, porque sabendo que a união eterna com Deus, que é imediata, contudo, o pleno gozo somente quando estivermos na eternidade. Pelo batismo estaremos já unidos a Deus, na graça, mas de corpo e alma somente no céu, somente no céu. Então, podemos afirmar que somos pelo batismo corpo místico de Cristo. Nós seremos partes da igreja, vamos ser incorporados nesse corpo que é constituído de pedras vivas. Então, fazemos parte da igreja não como um clube, em que eu participo quando eu quero. Agora eu faço parte de uma maneira essencial, de uma maneira intrínseca, de uma maneira toda especial, porque agora eu sou igreja pelo batismo. Quando eu falo da igreja, estou falando de mim. Estou falando de algo que me faz parte. Não é um clube, não é um time de futebol, não é uma torcida. Faz parte de uma família sobrenatural que tem Deus como cabeça, Jesus como centro, e a qual faço parte, e que eu bebo das alegrias e das tristezas dessa mesma igreja. Concede o dom imerecido dessa graça santificante, dessa ponte para o céu, que é a vida sobrenatural, que nos tornamos participantes da vida de Deus.
crendo em Deus, vivendo através do Espírito Santo, e nos dá o impulsionar para buscar a bondade. Vai ser a graça santificante que tem essa capacidade e vai imprimir uma marca sobre cada um de nós. Deus, ele vai imprimir um símbolo dentro do nosso coração de propriedade, porque ele morreu por nós na cruz. Isso se chama a impressão do caráter cristão, com capacidade e direito de receber os sacramentos, que nunca mais será pedido, mesmo se cometa pecado mortal. Pecado mortal é aquilo que mata a minha alma. Os 10 mandamentos relacionados a uma inobservância aos 10 mandamentos. Tira a impermeabilização para receber a graça. Nós agora estamos abertos a receber. Agora pertencemos a Deus. Mesmo aqueles que se distanciaram da igreja, e talvez você esteja na situação, você que está me vendo, você que é batizado, essa marca jamais será apagada. Isso é para nós sinal de esperança. Mas eu quero te apresentar um vídeo para você que vai resumir um pouco o que o padre falou e vai falar um pouco mais de alguns símbolos que vai ilustrar um pouco sobre o sacramento do batismo. Vamos acompanhar? Muitos pais e mães relatam que ter um filho é a experiência mais próxima do amor de Deus. É puro, verdadeiro, infinito. Porque só Deus é capaz de proporcionar esta graça, que é um milagre da vida. O sacramento do batismo é o rito que torna visível a graça até então invisível. Ritos são momentos que conferem às pessoas uma nova condição de existência. É através do batismo que a criança se torna verdadeiro filho de Deus e passa a fazer parte da igreja. E mais do que isso, por meio do batismo, a família tem a oportunidade de conhecer Jesus, de colocar em prática seus ensinamentos de fé, perdão e amor, e de experimentar a vida em comunhão com Deus e com a comunidade. Jesus Cristo é o Filho de Deus, enviado ao mundo para nos dar um exemplo do verdadeiro amor. Suas palavras são coerentes com seu modo de viver e, por isso, seu ensinamento tem autoridade. É um mestre que atrai com seu olhar de misericórdia e de esperança todos que se deixam por ele encontrar. Os grandes ensinamentos de Jesus que conhecemos por meio dos evangelhos iniciam quando ele é batizado no Rio Jordão por São João Batista. Assim como Jesus, somos convidados a transformar o mundo em que vivemos após receber este sacramento. O batismo é o sacramento que nos faz seus discípulos e nos regenera para a vida da graça mediante a purificação com água e a invocação das 3 pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ao ser batizada, a criança está mergulhando no amor de Deus e entrando numa nova família, a Igreja. Uma família que tem como fundamento o próprio Jesus, Mestre e Senhor. Uma família formada por comunidades diversas, que vivem a fé no tempo e lugar onde estão inseridas. A partir do batismo, a criança e a família são convidadas a participar mais intimamente de uma comunidade de fé, vivendo o amor de Deus na prática. Mais do que um local de oração, na igreja as pessoas se encontram para compartilhar momentos felizes e momentos mais difíceis, servindo um de apoio ao outro como verdadeiros irmãos. O sacramento do batismo envolve um rito dividido em 4 partes principais: acolhida, liturgia da palavra, liturgia do sacramento e ritos complementares. Alguns gestos e símbolos marcam profundamente o rito do batismo. O primeiro deles é o sinal da cruz, um dos primeiros gestos que devem ser ensinados às crianças, por ser a grande marca de pertença a Cristo, que morreu numa cruz. A vela é outro símbolo importante na cerimônia do batismo. Cristo é luz que ilumina nossa vida. A entrega da vela é a transmissão de fé, que é luz no caminho de vida. O óleo era usado antigamente para curar as feridas e fortalecer os gladiadores para a luta. Recorda a beleza, pois o que é ungido brilha. A palavra Cristo significa ungido, e cristão significa ungido como Cristo. Ao ser batizada, a criança está fortalecida e preparada para o bom combate.
A água é fonte de vida. Ninguém vive sem a água. Ela refresca, sacia a sede e renova a vida. Assim como a água lava, limpa, a água batismal purifica os pecados e deixa a pessoa predisposta para Deus. Ao longo da história, Deus usou a água para se comunicar e mostrar a sua presença e ação junto do povo. No dilúvio, destruiu os vícios e deu um novo começo para a humanidade. Na travessia do Mar Vermelho, Deus usou as águas para ser um sinal de libertação da escravidão do Egito. Jesus é batizado nas águas do Rio Jordão, e no lado esquerdo de Cristo crucificado, jorrou sangue e água, que significam a nossa salvação realizada na cruz. O dia do batizado é dia de festa no céu e na igreja. É dia de coração aberto, de paz. Dia de deixar o Espírito Santo guiar os passos desta criança, que agora se torna um membro da igreja. Isso significa que por toda a vida, sua família estará ao lado de outras famílias da igreja e receberá a proteção do céu, de modo especial da mãe da igreja, nossa amada Virgem Maria, a mãe que Jesus nos deu. Hoje a sua família recebe um convite especial de Deus para se tornarem membros da igreja, para construírem juntos essa comunidade, local de encontro de famílias e amigos. É nesta casa que encontramos apoio, paz, acolhida e as respostas para o cotidiano. Nós somos a Igreja Católica. Vocês não estão sozinhos. Tem uma família de braços abertos para lhes acolher. Sejam muito bem-vindos. Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs. Que maravilha, aí você viu? Fizemos um apanhadão nesse vídeo a respeito do sacramento do batismo e que possamos ter essa disponibilidade de entender, de nos abrir a isso e fazer a nossa busca e fazer a nossa decisão. Qual que é a sua resposta? Você que já é batizado, agora precisamos renovar o nosso batismo e entender que tudo aquilo que meditamos os efeitos do sacramento está dentro de nós, mas não somos obrigados a acolher. Permita que a onipotência de Deus realize na tua vida essa obra que Ele tanto deseja. Jesus quer te fazer um homem bom, uma mulher boa, que seja capaz de transmitir a graça que não é sua, a graça de Deus às pessoas. Eis a sua missão. Talvez seja um ponto que você mais precisava só descobrir, a essência do sentido da tua vida. Nós queremos terminar esse segundo módulo agradecendo e louvando a tua perseverança. E no próximo encontro nós vamos falar um pouco mais da tua missão, de uma maneira particular, a missão da paternidade e do apadrinhamento. Deus abençoe.